Se você é um homem mais velho e já perdeu uma mulher jovem sem entender o motivo, esse vídeo vai te mostrar, com clareza brutal, os erros silenciosos que estão destruindo seu poder. Você está sabotando sua autoridade, matando o desejo e entregando o controle sem perceber. Mas existe um método, frio, estratégico e psicológico, que devolve a vantagem para você. E quando você domina isso, se torna raro, desejado, inalcançável. Assista agora e descubra o segredo. Existe um tipo de vergonha silenciosa que destrói o poder de muitos homens mais velhos. E ela começa no momento em que eles tentam apagar quem se tornaram para voltar a ser quem já foram. O homem que busca conquistar uma mulher jovem, imitando a energia, a fala e o comportamento de um garoto, não apenas fracassa, ele se torna patético aos olhos dela. O que poderia ser visto como uma figura de domínio e estabilidade vira uma caricatura ansiosa de alguém tentando reviver uma juventude que já passou. E o mais trágico, a mulher sente isso na hora. A atração desaparece antes mesmo de começar. Mulheres jovens não querem um espelho do que elas já conhecem. Elas não estão procurando outro adolescente emocionalmente imaturo para chamar de namorado. Elas buscam contraste, buscam profundidade, buscam a figura masculina que impõe respeito com um simples olhar, não com uma calça rasgada e gírias decoradas de redes sociais. Quando o homem mais velho entra nesse jogo de se rejuvenescer artificialmente, ele comete um erro fatal. Entrega sua maior vantagem biológica e psicológica. O arquétipo do homem completo, centrado, experiente. Aquele que não precisa provar mais nada para ninguém. E aqui entra uma das verdades mais duras da psicologia feminina. O desejo delas não é alimentado apenas pelo corpo, é alimentado pela narrativa, pela percepção de quem você é. Carl Jung já explicava isso com clareza. O arquétipo do velho sábio é uma das imagens mais poderosas da psique humana. Ele representa autoridade, direção e domínio sobre o caos. Agora imagine trocar isso por um comportamento ansioso, tentando ser descolado e acessível demais. É como jogar fora uma coroa e implorar para ser aceito como bobo da corte. O que a mulher jovem realmente deseja, mesmo que ela nunca diga isso em voz alta, é a segurança emocional que só um homem de verdade oferece. E segurança aqui não é proteção, é postura. É quando ela percebe que mesmo no caos, você continua no controle. Que mesmo com toda a beleza dela, você não se ajoelha. É isso que mexe com o instinto mais profundo da mulher. Saber que você não será manipulado por ela. O homem mais velho que tenta ser um garotão transmite insegurança, dependência emocional e necessidade de aceitação. Tudo aquilo que mata o desejo feminino. Ele não desperta curiosidade, não impõe respeito, não cria tensão. Pelo contrário, ele vira um personagem previsível, carente, tentando comprar atenção com piadas forçadas e roupas que não combinam com sua história. E o pior? Ela percebe tudo isso em segundos. Porque instintivamente, a mulher sabe quando está diante de um líder e quando está diante de um imitador. Se você é um homem mais velho, sua força está exatamente em não tentar competir com os mais jovens. Sua arma secreta é o contraste, é o silêncio que incomoda, é a calma que intriga, é a ausência de pressa que impõe respeito. Quanto mais você se comporta como alguém que já viu o suficiente para não precisar correr, mais ela se pergunta quem é você. E é aí que a sedução começa. E o mais irônico é que, ao tentar se mostrar mais jovem, esse homem começa a demonstrar algo muito mais perigoso. Necessidade. A ânsia por aceitação, a busca desesperada por aprovação, o desejo de ser querido, tudo isso grita fraqueza. E quando o desejo vira imploração, o jogo acaba. Porque no mundo feminino, quem implora perde. Vamos ao segundo erro. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital. A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos.
Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Você quer saber o que realmente destrói o desejo feminino? É a necessidade, a maldita necessidade. Quando um homem passa a se comportar como se precisasse desesperadamente de uma mulher para se sentir validado, ele se rebaixa automaticamente na hierarquia invisível do desejo. E essa queda é instantânea. A mulher não pensa sobre isso. Ela sente, e quando sente, perde o interesse antes mesmo de entender por quê. A necessidade tem cheiro. Ela escapa no seu olhar, no tom da sua voz, na pressa com que você responde uma mensagem, no entusiasmo desproporcional por uma simples atenção. E o problema não é demonstrar interesse. O problema é parecer que sua vida emocional depende daquela resposta. Quando um homem mostra, mesmo que inconscientemente, que o sim dela vai salvar o dia dele, ele se transforma em algo que o instinto feminino rejeita, um homem fraco. E a fraqueza, diferente da bondade, não gera empatia, gera repulsa. A psicologia evolutiva é clara sobre isso. David Buss, um dos maiores especialistas do mundo em comportamento sexual humano, aponta que o valor percebido de um homem está diretamente ligado à sua escassez. Homens que parecem facilmente disponíveis são classificados pelo cérebro feminino como menos desejáveis. Por quê? Porque o que está sempre acessível não é disputado. E o que não é disputado não tem valor. O desejo feminino é competitivo. Ele é ativado quando ela sente que pode perder você para outras, não quando você se mostra pronto para servir a qualquer custo. O homem que vive em estado de necessidade transforma o jogo da sedução em um pedido de socorro. Ele quer atenção, carinho, sexo, aceitação. Tudo ao mesmo tempo. E o pior, ele tenta camuflar isso com presentes, mensagens doces, elogios constantes. Mas por trás de cada gentileza exagerada, a mulher sente a mesma coisa, um pedido silencioso para ser amado. E não existe nada mais desinteressante do que um homem implorando por conexão. E aqui está o detalhe mais cruel. Quanto mais você demonstra necessidade, mais ela testa seus limites. Ela vai demorar para responder, vai provocar ciúmes, vai brincar com sua estabilidade emocional. Não por maldade, mas porque o inconsciente dela está testando sua solidez. Ela quer ver até onde você vai antes de quebrar. E se você quebra, se você reage, se você cobra ou reclama, acabou. O mistério desaparece. A sedução vira peso. E o que poderia ser um relacionamento de poder vira um ciclo de carência. É por isso que o verdadeiro homem maduro não implora. Ele não corre atrás. Ele não se desespera por reciprocidade. Ele entende que o poder dele está na presença. Ele entra em silêncio, se impõe com calma e se retira sem drama. Isso não é frieza. Isso é domínio emocional. E domínio é, em essência, a linguagem mais irresistível que um homem pode falar. E o mais interessante é que essa dinâmica de necessidade, quando internalizada, contamina todo o resto. Suas palavras, suas decisões, até sua postura corporal. É o tipo de erro que não se vê de imediato, mas que corrói o desejo da mulher de dentro para fora. E se você não cortar isso na raiz, vai acabar cometendo outro erro ainda mais destrutivo, o de se tornar o cara bonzinho demais, aquele que confunde compreensão com submissão. E esse é o nosso próximo ponto. Depois que o homem mais velho tenta ser jovem, e depois que ele se mostra emocionalmente necessitado, o próximo passo inevitável é cair na armadilha do homem bonzinho. E não qualquer bonzinho, mas aquele que, com idade, experiência e até status, ainda acredita que agradar demais vai conquistar o respeito e o desejo de uma mulher jovem. Esse tipo de homem confunde empatia com submissão. Acredita que ser compreensivo, paciente e disponível o tempo todo é o caminho mais seguro para ganhar o coração feminino. Mas o que ele esquece, ou talvez nunca tenha aprendido, é que o desejo não nasce da gentileza sem tensão. Ele nasce da imprevisibilidade, do contraste, da autoridade silenciosa. O nice guy maduro é previsível. Ele nunca diz não. Ele nunca impõe limites. Ele se adapta a tudo, aceita tudo, permite tudo.
E isso, aos olhos de uma mulher jovem, é um convite ao desrespeito. A mulher precisa sentir, mesmo que de forma inconsciente, que o homem ao seu lado tem uma linha que não será cruzada, que existe uma firmeza interna que não depende do humor dela, que por mais carinhoso e educado que ele seja, ele ainda é capaz de dizer basta. Quando essa presença desaparece, o relacionamento vira uma dança de controle, e ela, naturalmente, assume o papel de liderança. E quando isso acontece, o desejo morre, porque não importa o quanto ela diga que quer um cara legal, ela precisa sentir que está com um homem, não com um criado emocional. E aqui está o ponto mais perigoso. O bonzinho maduro acredita que está sendo estratégico. Acha que, ao ser compreensivo, está ganhando pontos, mas, na verdade, está se desvalorizando lentamente. Está ensinando a mulher que ele vai sempre ceder, sempre aceitar, sempre perdoar. Isso não gera admiração, gera desprezo disfarçado. E esse desprezo, mais cedo ou mais tarde, vai virar desinteresse, traição ou frieza emocional. É por isso que homens verdadeiramente fortes são, antes de tudo, firmes. Eles podem ser gentis, mas nunca passivos. Podem ser empáticos, mas nunca fracos. Eles têm uma sombra. E essa sombra não é maldade, é limite, é presença. É o que faz a mulher olhar e pensar. Ele é seguro, mas não é manipulável. A maturidade verdadeira não é se dobrar, é saber quando se manter de pé. É poder dizer não com um sorriso no rosto, sabendo que, se ela for embora, a sua vida continua. Isso, para uma mulher jovem, é hipnótico. Porque mostra que você não está ali para ser validado. Está ali porque escolheu estar. E essa sensação de escolha consciente, de liderança emocional, ativa o que há de mais instintivo na atração feminina: o respeito. Mas se até aqui falamos sobre agir como homem, há um erro ainda mais comum que destrói qualquer relação com uma mulher jovem: esperar que ela pense, haja e reaja como uma mulher madura. E isso, meu amigo, é ignorar uma das leis mais fundamentais da natureza humana. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: 3 erros. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Um dos erros mais silenciosos e ao mesmo tempo mais destrutivos que um homem mais velho pode cometer ao se envolver com uma mulher jovem é assumir que ela pensa como ele, que ela enxerga o mundo com a mesma lente, que ela possui a mesma clareza, a mesma estabilidade e a mesma responsabilidade emocional. Esse é o erro de projetar maturidade onde ela ainda não existe. E quando o homem faz isso, ele está basicamente armando a própria ruína, porque vai se frustrar, vai reagir mal e vai perder o domínio emocional que tanto o favorecia. Homens e mulheres amadurecem em ritmos diferentes. E mais importante, uma mulher jovem, por mais inteligente que seja, ainda está em construção interna. Ela ainda vive o caos da descoberta, das emoções instáveis, dos impulsos que surgem sem explicação. Esperar que ela tenha a mesma consistência emocional de uma mulher de 30 e poucos anos é como exigir que um rio revolto se comporte como um lago calmo. Não vai acontecer. E quando o homem tenta racionalizar, argumentar ou exigir coerência de uma mulher jovem, ele não só perde o controle da situação, ele entrega seu poder para a frustração. Esse erro nasce do ego masculino, do desejo de transformar aquela mulher em algo mais próximo da sua realidade. Mas o homem sábio entende. Ela não está ali para ser lógica. Ela está ali para sentir, para testar, para provocar, para reagir ao que você representa, e não ao que você explica. O homem que tenta educar, corrigir ou pedir maturidade de uma mulher jovem se coloca automaticamente numa posição inferior. Ele vira o professor emocional dela. E nesse papel, ele mata a tensão erótica. Porque onde existe instrução, não existe sedução. E aqui entra a chave. Você não precisa que ela seja madura. Você precisa que ela reconheça inconscientemente que está diante de alguém que já passou por tudo isso e sobreviveu. Que você não vai se desmontar por causa de um drama,
que você não vai entrar no jogo emocional dela, porque você já entendeu como esse jogo funciona. E isso, mais do que qualquer discurso, faz com que ela sinta que está diante de um homem que lidera, que protege, não apenas com palavras, mas com postura, que educa, não com sermões, mas com exemplo, que impõe ordem, não com rigidez, mas com presença. Quando você para de esperar maturidade de uma mulher jovem, você libera a sua própria inteligência emocional. Você para de se frustrar com o óbvio. Você para de discutir o que não precisa ser discutido. E, acima de tudo, você para de tentar transformar alguém que ainda está em construção e passa a ser a referência de solidez que ela inconscientemente procura. Em um mundo onde a juventude é idolatrada, onde a estética grita e a pressa governa, o homem maduro que compreende o seu valor se torna uma anomalia e, por isso mesmo, irresistível. Ele não precisa correr, não precisa provar, não precisa gritar. Ele já viu o suficiente, perdeu o suficiente e venceu o bastante para caminhar com silêncio, com presença, com uma autoridade que não se explica, se sente. E esse é o poder que nenhuma mulher, por mais jovem e bela que seja, consegue ignorar. A maturidade não é peso, é estrutura. Ela é a calma no meio do caos. É o olhar que não desvia. É a postura de quem sabe que não depende de nada nem de ninguém para continuar inteiro. Enquanto os mais jovens agem por impulso, ansiedade e desespero por validação, o homem maduro permanece imóvel, como um pilar no meio da tempestade. E é exatamente isso que atrai a mulher jovem, mesmo que ela nunca verbalize. Ela deseja o que não consegue controlar. E o homem maduro, quando está conectado com sua essência, é incontrolável. Ele não se afeta por jogos, não reage a provocações, não se rebaixa por aprovação. Ele assiste ao teatro emocional com os olhos de quem já viu essa peça antes, e isso a intriga, porque ela está acostumada a ter poder sobre os homens, a saber exatamente como manipulá-los com um olhar, um sumiço, uma provocação. Mas quando ela encontra aquele que permanece frio, calmo, sólido, ela se perde. E nessa perda, nasce o desejo. Robert Greene dizia que o poder é sempre mais eficaz quando é indireto, quando não se impõe, mas se sente. E o homem maduro que domina sua linguagem, seu corpo, seu silêncio, domina o ambiente. Ele não precisa disputar atenção, ele atrai atenção. E o faz não com esforço, mas com presença. Sua maturidade é sua vantagem. É o que o torna diferente em um mercado saturado de homens emocionais, reativos, desesperados por afeto. A mulher jovem, apesar de toda sua vitalidade, carrega em si um caos emocional que busca estrutura. Ela não precisa de mais instabilidade, precisa de contraste. Precisa de alguém que lhe mostre, sem palavras, o que significa estar no controle. E isso não se compra, não se aprende em curso de sedução. Isso se constrói ao longo do tempo, com perdas, quedas, cicatrizes e superações. A maturidade real não é sobre idade. É sobre ter enfrentado a vida e ter vencido por dentro. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual desses erros você já viu ou cometeu. E se quiser ir além, torne-se um membro. Seu nome aparece nas telas finais e você entra para uma comunidade de homens que recusam ser comuns. Aqui a missão é clara: formar uma elite masculina real. Seja parte disso, seja além da média. E é só o começo, meus irmãos.